sapatonas, seres humanos da face da Terra. A gente está aqui na gruta e a gente vai falar sobre uma série que acabou de ser finalizada, né? A gente teve aí a última temporada, e é uma série que mexeu com os corações de algumas sapatonas e de outras não. For the honor of Grayskull! Eu sou a Raposa do Oeste, e eu sou uma artista, sapatão. Vocês podem me encontrar minha arte também no Instagram, @raposarte. Sou uma mulher branca. Eu sempre fui, né, desde criança, uma nerd, né? Eu sempre gostei de cultura pop, sempre gostei de animações, gosto muito de videogame, gosto muito desse universo, né? E é um universo que me inspirou muito para fazer o que eu faço hoje, né? Para desenhar, ilustrar, fazer arte, e eu tô na caminhada de estudo de quadrinhos também. Acho que é isso. Vocês querem se apresentar, meninas? Eu sou a Beatriz. O primeiro contato que eu lembro de ter tido com jogos eletrônicos, assim, eu tinha 8 anos de idade. As memórias mais gostosas que eu tenho da minha infância são jogando, né? Então, desde muito pequena eu tô no universo geek, seja assistindo anime ou gostando da cultura pop, assim, que sempre foi muito presente na minha vida. Hoje em dia eu ainda jogo, ainda assisto animações, ainda gosto muito desse universo. Sou uma mulher negra e sou lésbica. Eu sou Jéssica, sou uma mulher preta, sapatona também. Não sei dizer quando é que foi que começou tudo isso, né? Quando eu comecei a gostar de animação, de jogos, enfim, mas eu tô sempre nesse vai e volta por causa do tempo, por causa da vida. Sou aquela pessoa que desde pequena gostava de jogar, mas não podia porque tinha um irmão mais velho que sempre dominava tudo e tinha tudo pra ele. Gosto de jogos, mas se contenta com os gameplay, né? Porque não pode jogar. De novo, pelo histórico de irmão mais velho que sempre tinha videogame e não queria dividir. E hoje em dia sou atleta de taekwondo e tô nesse vai e volta de novo também, de joga, não joga, gosta de jogos, aí não pode jogar por causa do tempo, ou não consegue assistir série por causa do tempo, mas tô aí, né? Meu nome é Karen, eu sou uma lésbica branca. Sempre gostei desse universo geek e nerd, sempre gostei de jogar videogame, jogar RPG, Magic, sempre gostei muito desse universo. E eu tô empolgada aqui pra gente começar a falar da série, né? Eu assistia She-Ra antiga, o He-Man, quando era pequena, e eu tô empolgada pra gente começar a falar agora sobre essa nova She-Ra. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, né, minhas amigas, que eu tô morrendo de saudade nesse momento de quarentena também, né? Esse momento difícil que a gente tá vivendo aí. Aqui na Gruta, a ideia é a gente ter uma conversa espontânea mesmo sobre coisas que a gente gosta, né? Pra gente se conectar também, né? E então, vamos falar sobre essa reimaginação. A história foi reimaginada pela Noelle Stevenson, né, que é uma lésbica. Ela é casada com uma mulher e tal, e ela teve uma preocupação durante a série com a questão de representatividade, né, de diversos corpos, de mostrar personagens diversos, né, e mostrar as relações e o amor entre mulheres de uma forma bem difícil de encontrar aí no universo das animações. Queria começar perguntando para vocês já assistiram a She-Ra antiga? Como é que foi essa experiência de ver a diferença entre as duas histórias? O que chamou mais atenção de cada uma na série? Seja pro bem ou pro mal, né? Alguma coisa que tenha impactado. Cara, eu denuncio minha idade, né? Porque eu sou a sapa mais velha aqui. Eu assisti a She-Ra antiga. Quando você fez a pergunta, acho que a primeira coisa que impactou na She-Ra nova é essa diferença dos personagens mesmo, né? Que na She-Ra antiga era todo mundo branco, magro e hétero, né? E eu acho que esse é o grande primeiro impacto, né? O primeiro impacto visual, né? Na diferença de um pro outro. E tem uma diferença também no título. A She-Ra antiga era She-Ra, a Princesa do Poder. E o novo é She-Ra e as Princesas do Poder, que já mostra que as outras princesas também vão ter algum
protagonismo, né? Diferente do antigo. O primeiro contato que eu tive, assim, com a She-Ra, que eu não assisti a primeira versão da She-Ra, né? Mas eu lembro de algumas imagens, um desenho, né, dessa época, que não é a minha época, tem outra linguagem, né? Bem diferente do desenho que eu assisti agora. O primeiro episódio que eu assisti, me chama a atenção a linguagem bem simples, assim, de um desenho adolescente, sabe? Ele se mostra um pouco pretensioso, mas ao que vai andando, né, a história, você percebe a complexidade dele, e isso é muito interessante, que é uma das coisas que eu vi, né, em Hora de Aventura, que é o meu desenho favorito de todos os tempos, né? Quando você vê, você já tá numa história extremamente complexa, com personagens muitos personagens que têm personalidade muito, muito interessantes, né? Ser colorido e tem um design que é interessante assistir. Eu já me identifiquei com algumas personagens também. Só foi a minha primeira impressão, né? Eu não assisti a She-Ra antiga, nem lembro de ter visto alguma coisa. Eu acho que eu só ouvi falar, então eu não tenho muito como comparar essas duas. E fiquei pensando também, depois que eu terminei a She-Ra, essa atual, se eu não devia procurar a She-Ra antiga e para poder ter com o que comparar e tal, até porque ouvi muita gente falando, né, que mudou bastante coisa. Mas aí eu pensei, não, eu vou falar sobre essa nova She-Ra de uma pessoa que só olhou, tipo, viu na Netflix, clicou e assistiu, e foi até o final, e agora tá dando uma opinião de uma pessoa que só assistiu, como se não fosse como é que fala? É remake? Eu vou ter que discordar da Bia. Eu sou a pessoa que, nossa, eu me irrito muito com essas cores demais, com muita coisa vibrante, assim, eu não sei, eu acho que eu gosto de umas coisas mais sombrias, então isso não me chamou tanta atenção, mas o que me chamou muita atenção é que tem muita personagem feminina, e por estar num mundo já assumido, e hoje em dia já adulta, assumida, tô me envolvendo muito mais com mulheres e meu mundo gira em torno só de mulheres, basicamente. Aí isso me deu uma sensação mais gostosa de assistir alguma série que tem muito mais mulher e muitas meninas falando do que as outras séries que normalmente sempre tem um macho à frente, ou protagonista, ou a pessoa principal ali da cena. Então isso pra mim que foi o impacto mais bacana, assim, de primeira, de cara. Que me impactou tá muito ligado também a isso que a Jéssica falou no final. Me chamou muita atenção a autora, né, e a equipe dela também, né, porque focou bastante nas relações entre as mulheres, sabe? E em diálogos e relações bem complexas entre elas. O romance entre mulheres, ele é muito mais enfatizado, né, e ele é bem mais explícito em várias situações do que um ou outro romance que acontece ali entre uma personagem feminina e um personagem masculino, dessas relações entre mulheres, sejam elas de amizade, de inimizade ou de amor mesmo, né? Amor romântico, não sei, talvez amor lésbico, melhor dizendo. Saber também uma personagem que tenha chamado mais atenção de alguma forma, seja por identificação ou alguma coisa impactante que impressionou, que a gente não esperava. Eu já deixo claro aqui que a minha personagem favorita é a Felina, né? Thanks. I needed this. Ela é uma personagem que me agrada muito pela personalidade e pela complexidade, assim. Eu já me identifiquei muito com ela, porque ela tem esse jeito, assim, que é sombrio, as cores escuras, eu gosto dessa estética também, do jeito dela, de se colocar, dessa firmeza, né? Essa rispidez, eu gosto muito. Principalmente que você vê pouco disso, né, numa personagem feminina. A maioria das personagens femininas são colocadas com essa delicadeza e tal, esse jeito muito apagado, né, e tal. Esse jeito dela de ou sendo uma liderança forte, ou sendo psicologicamente instável, assim, de um jeito não clichê, né, que ela passa por várias coisas, e vários momentos de crescimento e de redenção, e momentos de sofrimento, assim, me interessa muito essa personagem.
A princípio, quando eu me deparei com a personagem da Adora, eu já pensei assim, putz, beleza, ela é a personagem principal do rolê. Ela que vai movimentar tudo, ela que vai ser a heroína e tal. Isso é uma coisa que, assim, tipo, eu já tava esperando, né? Mas, mano, assim, quem movimenta tudo é a Felina, né? Tipo, parar pra pensar quem trama as coisas e sendo uma vilã, né? Mas que seria muito simplista, né? Chamar ela de vilã. Eu gosto muito dela, assim, vai além, assim, só da personalidade, da imagem dela, uma imagem que eu gosto, é numa personagem. Aí eu concordo. Acho que uma das personagens mais bacanas também que eu achei foi a Felina. Só que tiveram outras personagens também durante a série que apareceram um pouco, mas que a gente não tem, né, muita história. Tipo a Hantara, né, aquela personagem muito fodona. That's mine. Then come and take it. Só que a gente não tem muito o que saber sobre ela e tal. Só sabe que ela já foi da Ordem e que, né, saiu. Então a Felina acaba sendo a personagem que mais tem história ali pra contar, né, e que passou por muita coisa e concordo totalmente que ela que faz a série inteira girar, né, porque se não fosse tudo que ela fez, tipo, não aconteceria muita coisa com a Dora também, né. Eu também concordo. Eu acho que vai ficar meio que na mesma, assim, porque a Felina, ela é incrível mesmo. Ela é um personagem super complexo e eu também já curti ela desde de cara, da estética dela também, que é bem diferente da Felina antiga. E eu concordo com o que você falou, Bia. Ela realmente, a série gira muito em torno dela, das coisas que ela vai propondo, né? Ela que movimenta. Mas eu gosto muito da Intrápida também, das brisas dela. Mas com certeza a Felina é a minha personagem preferida. A Felina realmente ela é muito marcante e parece que temos um time felino aqui, não é mesmo? You and I are going to do great things together. Eu também acho ela uma personagem muito complexa e me identifiquei muito no sentido dela ser uma personagem que tem muito bem desenvolvida uma psicologia de sobrevivente, sabe? Porque ela passa por vários traumas desde criança, assim. E tem aquele triângulo meio abusivo, né? Tóxico que é criado ali da Sombria com a Dora e a Felina, né? Como isso atinge a Felina de uma forma devastadora, assim. E essa personagem realmente é o que movimenta tudo, né? Essa mina manda na horda, cara. Ela controla aquela porra. Ela, tipo, é a mente por trás da horda o tempo todo, assim, desde o começo, na verdade, sabe? Ela vai lutando pra ter o controle sobre tudo aquilo, né? Porque é a forma dela de lidar com todas as merdas que ela passou, né? Causadas pela Sombria, pela Dora, pelo Hordak. A Felina é uma personagem muito incrível. E eu também tenho um apreço muito grande pela Scorpia, mano. A Scorpia, ela tá no meu coração, assim, porque ela é uma fofa, cara. Ela é uma sapatão muito incrível, assim. You won't be going alone. You'll be joined by Force Captain Scorpia. Kitty! Huh? Just so you know, I'm a hugger. Eu gosto muito dela, assim, da forma como ela demonstra o afeto dela pela Felina, sabe? Esse foi meu real chip da série, tô dando um spoiler já de uma próxima pergunta. Gosto muito da Intrápida também, ela é bem interessante no personagem, né? Mas antes, né, da gente abrir um leque maior pra pensar as relações e outros personagens, que personagem que foi meio preterido, assim, talvez, por vocês, né? Se tiver alguma que tem muita crítica ou alguma situação que realmente incomodou na personalidade daquela personagem. Polêmicas agora, hein? Vai, Jéssica, seu momento agora. Já pode começar a falar que adora, nossa, que garota irritante. Porque ela não morre nessa série, é louca, né? Não, brincadeira. Não, mas é que ela tem muitas atitudes problemáticas e tudo gira em torno dela e faz parecer que é culpa da Felina, que tipo, a Felina faz tudo aquilo porque é a Felina que é uma ingrata, que a Felina que é isso e aquilo. E não que
vocês entendam isso, né? Acho que todo mundo que é time Felina vai entender que, né, ela passou por muita coisa e tal. E que as coisas que ela faz também é responsabilidade dela, mano. Mas muita coisa ali foi a Dora que, tipo, sempre tava ali tava dando um empurrãozinho pra Felina ir cada vez mais pro buraco, né? E cada vez se afundar mais. E nossa, isso me irritava demais. A Dora é, tipo, ai, a branca salvadora, assim. Acho que dá muito pra gente. Acho que a Bia também pode falar muito sobre isso. Dá muito pra gente comparar a Dora com esse tipo de pessoa, assim, sabe? Ela cresceu com a Felina e ela não consegue de jeito nenhum entender o que a Felina tá sentindo. Isso tudo porque ela é uma privilegiada. Ela sempre foi adorada e ela tá com todos os privilégios do mundo e ela nunca consegue enxergar o que realmente a melhor amiga dela desde a infância tá sentindo e o que ela precisava ouvir em certos momentos, assim. Isso me deixa com muita raiva dela. Nossa. Sim, com certeza. Aí você pensa assim que ela tá tão em volta desse egocentrismo, né, branco que eu chamo, né? Ela tá focada nas coisas dela e ela não consegue perceber como foi negligente, né, nessa coisa que ela chama de amizade, né? Porque ela tem essa amizade com a Felina, né, que antes de algum momento vira um lance amoroso, mas essa amizade, que é uma pessoa que ela diz gostar, mas ela não consegue entender, realmente, não consegue entender como essa pessoa sofre, né? Que é o egocentrismo branco, né? Um desfoque, né? Várias coisas acontecendo e sempre há um desfoque do assunto principal, sempre há um desfoque do sofrimento de uma pessoa racializada, né? Vamos colocar aqui a Felina como uma pessoa racializada, aquela não branca e tal, as características que você pode colocar num lugar de não humano, né, também. Yeah, that's concrete. Que ela não consegue entender as particularidades dela e como as relações que ela tem com as outras pessoas, a relação que ela tem com a Sombria e o tempo todo as outras pessoas ao redor delas preterem ela. Na série ela é a preterida de todos os personagens, assim, a maioria dos personagens tem uma antipatia ou tem uma raiva, mas a gente acaba gostando dela mesmo assim. Essa coisa de ser branca, da Salvadora Branca, tem um episódio que a Felina fala sobre isso, quer dizer, ela fala assim, você sempre quer ser a salvadora de tudo, sempre quer que você seja a pessoa que resolve as situações, que resolve os problemas dentro da série em si, mas pensando a nível assim fora dessa simbologia, né, desse universo, como o egocentrismo branco causa esse desfoque, essa negligência. É muito interessante você parar pra pensar nisso. Concordo com tudo que vocês falaram, é isso mesmo. A Dora me irritou várias vezes durante a série, porque tem esse egocentrismo, ela que resolve tudo. Inclusive, nessa última temporada que ela tava sem a espada, ela ficou muito incomodada, né, de não estar sendo a que resolve tudo. Ela não dormia. What happened? Are you okay? I gotta go save Glimmer. My body is betraying me. Ela ficava... Pode dar spoiler? Não sei, acho que sim, né? Acho que sim, a gente vai falar da série inteira, né, então. Que a gente quer falar também até sobre o final, né? Porque é um momento muito crítico dessa série. Então, Sim. vai ter spoiler, gente. Sinto muito. Mas é isso, assim, ela ficava bem incomodada. E eu fiquei pensando muito como ela é sempre, né, nesse She-Ra novo, né? Ela é apresentada como a heroína, né? Como a pessoa que vai salvar. Mas, na verdade, ela é uma arma. Ela é uma arma dos primeiros. Isso. Have I mentioned that you are chosen? E os primeiros, quem são os primeiros? Era uma galera que chegou lá para hackear o planeta. Que eles Os estavam... colonizadores, né? São os... Exatamente. eles A são... descendente. E assim, Exato. ela é uma arma dos colonizadores que tá ali para hackear o planeta. Então, tipo... Achei demais essa colocação, Karen. Nossa, é exatamente essa palavra. Sempre que eles falavam os primeiros, eu pensava, mano, esses caras são os colonizadores desse planeta que usufruíram até o último de tudo que tinha lá e depois vazaram e fuderam com tudo, sabe? Tipo, e o quanto essa descendência, né, dela, ela ser uma dos primeiros também, que esse é um spoiler, né? Isso é valorizado e ela é colocada como a pessoa que é a mais importante
e a que resolve os problemas, a mais forte, né? Ela tá nada mais, nada menos que levando essa ideia de pureza, né? De pureza, de a escolhida, né? Tipo, a pessoa escolhida que veio para salvar o mundo, né? Ela é tipo Jesus. Deus me dava uma visão e quando o pastor ministrava, eu via como saía aqui do altar uma torrente de glória, e pessoas aqui não aguentavam. Só que, na verdade, ela tá lá para, tipo, transformar aquele planeta numa arma mesmo. Acho interessante que você também pegou aquele ponto dela ter perdido, né, entre aspas, a She-Ra e tal, tá sem a espada, e o tempo todo preocupada porque ela precisava salvar, só que ela não tinha mais os poderes, só que ela esqueceu que o tempo todo, enquanto ela tava como She-Ra também, ela teve ajuda das outras princesas e das outras pessoas que estavam em volta dela e junto com a rebelião, né? Então o tempo todo ela teve ajuda. O problema é que ela era o foco tão grande de tudo aquilo, daquelas batalhas, que ela acho que acabava esquecendo que ela teve ajuda das outras pessoas, que, por exemplo, a Entrapta foi, né, lida como morta e foi esquecida e abandonada lá na Zona do Medo. Então, tipo, outros personagens se machucaram, se sacrificaram também, tanto por causa dela também como pra rebelião, e no fim ela achava que só ela que tinha salvado todo mundo e que só ela que estava sendo a salvadora, e não, inclusive quando ela não tinha os poderes dela, as pessoas também continuavam lutando, da mesma forma que eles estavam lutando antes, só que sem a She-Ra. E aí é outra parte egoísta dela, né? Que além de ter sido egoísta com a Felina, ela foi egoísta também com o resto de todo mundo, assim. E, nossa, isso também é bem irritante nela. A inocência dela é uma coisa que me irrita bastante também, assim. Isso dela, tipo, ficar mal, aí ela magoa os outros, fala coisas assim que magoam, né? Tipo, as outras princesas ficam bem incomodadas, né? Com a postura dela, mas ela sempre se esconde atrás dessa inocência, né? Não queria ter feito isso, ou não queria ter dito tal coisa e tal, mas ainda assim o estrago foi feito, né? Daqui a pouco isso vai virar. Nossa, o que me irrita na Dora? Vamos lá. Ai, o jeito que ela anda, não gosto. O jeito que o cabelo dela balança naquele rabo de cavalo. Ai, nem me fale. Uma coisa que me deixa muito, muito irritada também. Ai, eu não quero mais falar irritada. Coitada da Dora. Vai virar, né, a personagem que mais irrita. Mas acho que da She-Ra em si, né? Eu olhava pra essa nova She-Ra como, nossa, que legal, né? Representatividade. Aí a primeira coisa que não me agradou muito foi todo colorido e principalmente todo aquele brilho. Porque princesa tem que ter brilho, né? Tem que ser purpurina. Aí isso já me irritou. Mas o que mais me deixa tensa é que, tipo assim, a She-Ra, ela é uma guerreira, né? A She-Ra, guerreira, lutadora e tal. E a menina simplesmente, tipo, luta com uma roupa que não é muito legal. E quando ela se transforma, é aquele cabelo gigante. Ela tem um cabelo que, né, é até ok pra lutar. E aí, quando ela vira She-Ra, vira aquele cabelo gigante, que ela pode pisar e tropeçar no próprio cabelo enquanto luta. E aí tem uma coroa. Ai, gente, não sei, sabe? Eu fico pensando, por que ela não pode se transformar numa guerreira, sei lá, com armadura, ou, sei lá, tipo, sem cabelo, coisas que vão auxiliar na hora da batalha e não atrapalhar. E, na verdade, não atrapalha porque ali, né, ficção, desenho e tudo mais, mas isso me irrita muito. Ela não estava sexualizada ali, como, né, e muitas vezes é feita com outras personagens e até com a She-Ra antiga, mas ainda assim, sabe, ainda não é, assim, pra mim, ainda não foi o suficiente. Não... E as outras princesas também, né? São princesas que algumas estão ali com vestido, e aí lutam com vestido, estão com o cabelo comprido, e todo aquele brilho, e todo aquele glamour, e não sei o quê. Ah, poxa, né? Por que tem que ser assim? Só porque é mina? This is what you left me for? Dress-up games and a light show? Aí já começa um dos primeiros problemas dessa indústria, né? Porque, assim, mesmo que seja feito por mulheres, né? Uma mina, ainda assim caem muitos clichês, né? De
de feminilidade e representação de mulheres guerreiras dessa forma, né? Porque é muito contraproducente você tá lá de mini saia, de shortinho ou com cabelo enorme, né? Mas ainda assim tá seguindo alguns padrões, né? Já era de se esperar, né? Por ser uma produtora que nem, quer dizer, uma rede, né, que nem Netflix e tal, que ainda assim tá querendo vender, né, o rolê, querendo vender a série, né, de algum jeito, assim, se sair muito disso, né, parar de pensar de sair muito disso, ia ser algo que não vende, né, não vende uma personagem que não é feminina, uma personagem que não é sexualizada, né, não vende esse rolê. E ela também é muito padrão, né? Acho que nem precisaria ter toda aquela sexualização de uma roupa mais curta, ou que nem a Mulher Maravilha, de, tipo, lutar de biquíni, sei lá. Biquíni não, né? Sei lá, de shortinho muito curto, enfim. Mas a primeira transformação da She-Ra, ela não tá de salto. Mas a segunda transformação eu achei da hora, porque ela tá com o cabelo amarrado, né, e tudo mais. Mas ela tá com um saltinho ali, que isso me irritou. Parece que, de alguma forma, era pra mostrar que ela amadureceu. Eu não sei, né? Eu tive esse olhar, assim, de foi pra mostrar que ela amadureceu, que ela tá mais velha, tá mais experiente, mas ainda tá lá, né, feminilizada e não perdeu todo esse glamour da She-Ra, apesar de estar com o cabelo amarrado e tudo mais. Só que ainda assim, a Dora já é padrão e a She-Ra é mais padrão ainda, né? Assim, até esse lance da transformação, né, que eu achei da hora foi... Tiveram muitas reclamações, né, dos fãs machos das antigas, né, da She-Ra antiga. Muita gente querendo queimar, assim, falando das mulheres musculosas, né? Que não tinha nada a ver deixar as mulheres musculosas. A Scorpia, por exemplo, ela era super sexualizadona, assim, super padrão. E ela se transformou numa sapatona super forte, né? Então, tipo, a galera tava reclamando muito. E uma forma da equipe, né, e da autora de confrontar isso foi enfatizar cada vez mais as meninas com músculo e tal. E a She-Ra, a última transformação, tem bastante, assim, uns close, né? Músculo e tal. Eu achei isso legal. Mas, até durante a transformação, a transformação de quando ela retorna, né? Os poderes, tem uma cena, assim, da transformação que eu não curti. Apesar de ter curtido a transformação dela, eu nem tinha reparado no lance do salto. Acho que eu fiquei tão emocionada, assim, na última temporada que eu não reparei em alguns detalhes, né? Tem uma cena, assim, que ela faz uma pose meio, tipo, meio assim, drama, sabe? Parece que ela vai desmaiar, sei lá. Honor of Grayskull, blá blá blá. Eu achei muito esquisito, assim. Aí eu falei, não, dessa cena eu não gostei. Mas beleza, transformação tá da hora, né? Eu tive momentos também, acho que a Dora tem essa característica, né? Que tem protagonistas, assim, em geral, em animações. Pra mim, os protagonistas costumam, via de regra, ser bem irritantes, assim. Esse complexo do herói, né? E uma personalidade extremamente autocentrada, assim. Adora, but I'm, She-Ra. A Dora, eu acho que o primeiro grande erro, sabe, que ela cometeu foi quando ela saiu da Horda e ela foi atrás do sonho esquisito que ela tinha tido, né? O primeiro sonho esquisito de She-Ra, né? Logo no começo da série, assim. A Felina viu ela saindo e aí a Felina foi lá, né? Tipo, pra falar, vamos, eu vou com você, né? E aí ela não, tipo assim, eu vou sozinha, né? Eu fiquei pensando, por que ela não deixou a Felina ir com ela, sabe? Tipo, ela fez amizade com uma galera estranha que desconfiava muito da Horda, que é de onde ela veio, mas ela não quis levar a Felina nesse rolê que ela tava, né, totalmente perdida e tentando descobrir uma parada que tava acontecendo com ela. A Felina era a melhor amiga dela, era uma menina que demonstrava amor por ela, né? Mesmo que a Sombria fizesse toda aquela dinâmica bizarra, né, de ficar alimentando esse narcisismo da Dora, né, desde de que ela era pequena e tal, e criando esse complexo de preferida e tal, né, que ela tinha missão, não sei o quê, porque ela era mais importante, nananã. E aí eu tenho minhas críticas à Sombria também, porque ela foi, assim, uma figura, né, muito tensa, né, principalmente pra Felina, né. Lord Horda. Neil. A Dora também, mas assim, ela alimentava de uma outra forma, né? Um rolê na Dora, assim, de criar uma hiperresponsabilidade, ao mesmo tempo que criando um rolê super autocentrado, assim, né? E aí, logo no começo, já tem esse conflito também, né? Da Felina falar pra ela, né? Tipo, que ela é fácil ela ser amada, né? Adorada, assim.
Era muito mais fácil pra ela. E eu acho muito foda a Felina sempre jogar na cara dela, né? De que, tipo, eu não pedi pra ser salva por você, sabe? Você tá falando, ui, que eu vou te proteger. Eu não pedi pra você me proteger. Eu sei me virar sozinha, sabe? Tipo assim. Acho que esse foi um erro, porque se a Felina tivesse ido junto com ela teria visto tudo que estava acontecendo. Ela teria visto as coisas que a Dora viu, que a Horda tinha feito. Talvez fosse mais fácil até pra Felina acreditar no que estava acontecendo, porque quando elas se encontraram, a Dora já era uma She-Ra, já tava brilhosa, e a Felina ficou tipo, que porra é essa? O que tá acontecendo, mano? Tipo, o que essa mina tá fazendo, né? Então, foi difícil pra ela aceitar. Porque a Dora não pensou que a Felina ficaria ali à mercê da Sombria, que é óbvio que ela ia punir a Felina pelo que aconteceu, né? Pela Dora ter sumido, que a Dora era a pedrinha preciosa dela, porque a Sombria tinha muito uma questão com poder, né? E acho que tem muito da Horda também isso, né? De competitividade, sim, né? De querer liderança. Acho que a Dora leva muito isso com ela, sabe? Outros dois momentos que a Dora teve que fiquei irritada, eles estão na nave, né, tentando voltar, e a Dora tá toda em crise lá, por alguma razão ela acha que a Felina tem que ser grata por ela ter salvado ela, né, tipo assim, de um rolê pesadíssimo dos alienígenas, né, um macho lá que eu fui errar com tudo, assim. Ela tá tão pirada, né, mais uma vez, numa questão dela, que o arqueiro, ele tá lá pilotando a nave, e aí eles têm que ultrapassar um rolê mó tenso, cheio de asteroides, assim, cheio de coisa. Ela fica mó, tipo, meio que descontando nele, assim, descontando no arqueiro, sabe? Falando, tipo, ah, se vira aí, sabe? Ela fica muito assim, ah, se vira aí pra ultrapassar isso, a gente tem que passar por aí e tal. E ele super, tipo, nossa, mas calma, né? Eu tô com medo, assim, vai ser difícil, assim, sabe? Tipo, This could save the universe. então ela é bem egoísta em alguns momentos, né? Uma terceira situação que foi marcante também nesse sentido foi o rolê da Ângela, né? Que a Ângela se sacrificou pra salvar a Etéria. E a Dora meio que levou crédito em várias situações. Em algumas ela até falou, não, foi a Ângela, né, que fez isso. Mas em outras não, assim, né? Ma'am! I mean, Your Majesty, sir! So, what are you doing? Tanto que a galera tinha até entrado naquela brisa de, sei lá, negar o luto da Cetilante quando a Ângela meio que morre, né? Ela, na real, ela fica presa em outra dimensão, né? E aí a Dora tem umas situações que ela meio que leva o crédito e fica de boa, assim, nem contesta, sabe? Eu fiquei tipo, como assim, mano? Não foi você que salvou a Etéria, sabe? Foi a Ângela. Nessa situação foi a Ângela, assim. Esse lance dela ter levado crédito, da Ângela também, eu nem tinha. Eu parei pra pensar agora que você comentou, e realmente. Tipo assim, ela é uma personagem muito. Que faz parte da personalidade dela, né? Ter essas questões egocêntricas, né? Could Adora do this? Yep, very useful to our mission. O lance da Sombria é muito bom pra você ver a relação. Ela é tipo uma relação materna, né? Assim, que é tóxica, né? Que passa coisas, que cria uma personalidade super insegura em uma, que isso se demonstra nocivo para as pessoas ao redor dela, que é a Felina, né? Ela cria essa personalidade instável, né? Emocionalmente, faz de tudo pra tentar provar o valor, né? A gente vê isso em muitas crianças, né? Muitas pessoas já adultas também, né? Que tiveram uma relação materna ruim. Como ela cria essa personalidade egocêntrica na Dora. São dois pesos, assim, muito mal equilibrados, né? Por isso que eles dão errado, né? Por isso que elas fazem muito mal às pessoas ao redor delas. Some people have a bad day. I've had a bad life. Eu gosto quer dizer, não que eu goste da Sombria, mas eu vejo, um bom exemplo de uma relação maternal, e que essa relação é muito matriz, assim, é muito da onde que vem essa personalidade delas, é muito legal ter essa dinâmica pra gente não só ver, assim, olhar, tipo, ela é assim porque é assim, nasceu assim, vai morrer assim, né? Não, tipo, teve um motivo, né?
Achei legal também lembrar, né, da Ângela que se sacrificou e tal, porque é muito foda, assim, que o Maika, o pai da Cintilante, ele volta, né, na série. A Ângela, antes de salvar todo mundo daquele rolê, ela tá com o Maika ali e ele, quando ela tá saindo, né, pra poder salvar a Etéria, ele fala alguma coisa. Eu não lembro exatamente o que ele fala, mas na hora que eu ouvi ele falando assim, eu pensei, pronto, agora ele tá vivo, ele não tá morto, né? Ele tá vivo, mas ele tá escondido em algum lugar, aconteceu alguma coisa, só pode ser isso. E aí, realmente, ele aparece, né, na última temporada e tal, e fica ali do lado da rebelião. Onde é que eu tô? E aí eu fiquei pensando, caramba, se ela tivesse parado pra ouvir ele até o final, talvez ela não tivesse se sacrificado também, né? Talvez a She-Ra tivesse que ter ficado lá no lugar que não tem nome, né? Acho que foi pra Angela, deve ter sido pior do que a morte, é ter ficado num lugar perdida no tempo, né? Não sei o que aconteceu realmente com ela, mas meio que ficar perdida no tempo eu acho que é pior que a morte. E é muito triste isso, de verdade. É bem lembrado isso, né? Ela se sacrifica e fica meio solto, né? Depois. Nem como você falou agora, né, Jéssica? Ela fica solta em algum lugar e, tipo, a série termina e aí, né? E a grande heroína é sempre a She-Ra. Falou para falar de outros personagens, eu pensei na Cintilante também, que é uma personagem que também às vezes irrita de uma forma diferente, né? Porque ela é muito cabeça dura. Também fico pensando em comparação com a Cintilante da outra She-Ra, né? Que é completamente diferente. Aí eu começo a gostar mais dessa Cintilante. Na She-Ra antiga era tipo aquele estereótipo da princesa indefesa, que precisa sempre ser salva. Mas eu queria ouvir de vocês, o que vocês acham da Cintilante? Verdade, a Cintilante é outra princesinha que irrita bastante. E esse negócio dos brilhos, né? Da magia, do brilho, isso também foi bem complicado pra mim, pra aceitar e pra conseguir assistir até o final. Pra mim, né, pelo menos não só a Cintilante, mas além da She-Ra, uma maioria das princesas, exceto, obviamente, Entrapta e Scorpia. Porque todas essas princesas, tipo, ignoraram a existência da Scorpia e da Entrapta. Elas eram as excluídas, por quê? Porque elas não estavam dentro de estereótipos do que é ser uma princesa, estereótipos, né, de feminilidade, enfim. A Scorpia, ela tinha tudo pra ser a princesa que quebra totalmente com tudo isso, né, do que é ser uma princesa. Ia ser o máximo se ela fosse aceita nessa sociedade das princesas aí, sei lá como é que vai chamar. Mas aconteceu o que sempre acontece em qualquer lugar, né? Ela foi só afastada. Ela é uma princesa, ok, porque ela nasceu filha de rei e rainha, mas a gente odeia ela porque ela é diferente. E a Entrapta ficou ali isolada no castelo dela e a gente vê que, tipo, ela é praticamente sozinha e cria um monte de robô e só tem o pessoal ali da cozinha, né, que faz as comidas pra ela, as comidas mini. Mas ela é esquecida também, abandonada, né? E também porque ela não tem uma pedra rúnica. Além disso, também tem as outras princesas, que é a Spinnerella e a Netossa, que, tipo, são princesas que são também meio que esquecidas. Elas só servem pra ajudar a rebelião. Elas só aparecem quando as outras princesas poderosas, que têm pedras rúnicas, né? Quando elas não estão conseguindo fazer alguma coisa, né? Ou combater ali a horda, aí elas aparecem pra ajudar. Mas, tipo, é isso. You still don't know what we do you? Seriously? It's in the name. Net. Tossa? Nets. I toss nets, okay? Yes, darling, you have beautiful nets. É igual a Hantara também. A Hantara é outra personagem que só aparece pra ajudar ali e pronto, né? E pra fazer umas ceninhas de sou do mal, mas agora eu vou ficar do bem e tal. É uma personagem bem bacana, né? Mas, isso é meio tenso, né? E aí isso é foda, né? Porque eu queria saber mais sobre a relação da Spinnerella com a Netossa. Eu queria saber mais sobre a personagem Hantara também, porque ela é muito bacana, assim. Acho que poderia ser um pouco mais explorada.
temporadas. E também um pouco mais sobre Scorpio. Acho que um episódio só, 1 ou 2 episódios que falam um pouquinho sobre o que aconteceu com a Scorpio, por que ela tá do lado da Horda. Mas são episódios que não explica muita coisa, nem explica muita coisa sobre o que aconteceu com os pais dela, né, exatamente. E aí fica esse negócio no ar. E a Scorpio é uma personagem que, nossa, a gente poderia gostar e amar tanto quanto a Felina, só que acho que não amamos tanto quanto porque não tem tanta história assim dela, né, pra ser vista ali. Aí isso me deixou bem triste. They're gonna give us frostbite, then attack us with a plant golem and a woman named Sira, and Bo's got a trident of power? Who knows what that does? Oh, we're doomed! Então, todas as princesas, na verdade, as princesas ali principais, né, que estão juntas na rebelião, acho que são personagens bem problemáticas. Não só a Dora e a Cintilante. Eu gosto muito da Scorpio, assim. A Scorpio é uma personagem que me deixa muito alegre, assim, sempre que ela aparece, né? Assim, a personalidade dela é muito fofa e tal. Look at you with your little legs and your antenna. You're just about the cutest thing I've ever seen. Mas realmente ela é muito largada de lado. Se eu não me engano, os pais dela, que, enfim, deram a pedra dela, e aí ela virou da Horda, né? Mas eu não sei exatamente o que aconteceu com os pais dela. Se eles abandonaram, se eles morreram, né? Não sei. Também gosto muito da Entrapta, por ela ter essa personalidade. Ela é bem dispersa, assim, nesse sentido de amizades, né? Ela é bem introvertida, porque ela gosta muito de estar na pesquisa dela e tal. Na maior parte do tempo, ela é muito incompreendida, porque ninguém entende, assim, quanto ela gosta das coisas dela, e as pessoas estão sempre esperando tipos de afetos, tipos de comunicação X, né, que ela não entende, porque ela tem essa personalidade, e aí ela é deixada de lado. Glimmer. Ugh, the sparkly one. You've met her multiple times. Oh, right. E a única pessoa que pareceu, assim, entender ela foi o chefe da Horda, né, o Ortak. A gente pode falar um pouco dessa relação também, que pra mim é bem conflituosa, né, a relação deles, mas a comunicação deles rolou bastante, né? Por ele ser um cientista também, né? Ela se identifica, ela quer ver o laboratório dele e tal. E ela meio que entra nesse neutro, né? Seu lado neutro, assim. Quem tá me entendendo, quem tá dando o melhor, assim, pra mim, eu entro, né? Então, as princesas estavam mais preocupadas em querer que ela sirva, né? Os propósitos, sem querer que ela entenda eles, né? Por isso que ela ficou confusa, né? Não, mas eu acho que é exatamente isso, né? Tipo, as outras princesas, no geral, né? A rebelião acaba tratando ela como se fosse uma traidora lá depois que ela é largada na Horda, né? Na verdade, ela não passou pro lado deles. Ela foi largada lá, ninguém voltou pra buscar ela, simplesmente acharam que ela tava morta e por isso ela ia ficar largada lá. E aí ela acaba, né, se envolvendo porque ela viu que tinha coisas da ciência ali pra ela explorar, então pra ela era bem proveitoso e tinha equipamentos também pra ela continuar a pesquisa dela, que ela já estava fazendo anteriormente, quando ninguém tinha incomodado ela lá no castelo dela. Hello. I like your sword. It's first one's tech, right? Can I touch it? Thank you. Yes, and no. Not right now. Depois, quando a rebelião precisa dela, ela é meio que tratada como, nossa, será que a gente vai atrás dela? Porque ela é uma traidora, né? Só que, na verdade, não foi isso bem que aconteceu, né? De novo, aí a rebelião só decide ir atrás dela mesmo, assim, quer, né, meio que salvar ela, entre aspas, porque ela vai ser útil por causa da ciência, porque ela é boa com isso, porque ela é boa pra achar as pessoas, pra fazer máquinas, enfim. Isso é muito problemático também. O arqueiro descobre, né, que a Entrapta tá viva, assim, não sei se é na segunda temporada já, que eles estão estudando, né, os robôs novos lá da Horda, que eles não entendem de onde tá vindo tanta tecnologia nova, né, de guerra, assim, armas. E aí ele acha aquela pedra lá, aquele negócio que coloca assim, né, nas tecnologias dos primeiros. E aí o arqueiro saca, né, que tipo, isso aqui, a única cientista que estudou isso aqui, que sabe aplicar isso tão bem é a Entrapta, né? E aí ele saca que ela tá viva, assim. Aí rola um maior momento, assim, né, de culpa. Mas uma coisa que eu não entendi
Eu não sei se eu perdi alguma coisa, assim, mas eu não entendi por que eles assumiram que ela tava morta. Eu acho que o único motivo, assim, é uma facilidade no roteiro, assim. O único motivo que eu vejo Pra ter o de não ter ido. conflito, É, né? pra ter um conflito, assim, vamos colocar aqui pra, né, dar uma movimentada pra acontecer X coisa. Porque um monte de coisa aconteceu depois, né? Porque se não tivesse ido, eles não teriam construído os outros robôs. Não teria acontecido a explosão lá de todas as pedras, né? E se ela não tivesse feito, né? Então. Eu acho que foi uma referência da She-Ra antiga, porque a Intrapta, no antigo, ela é da galera da Zona do Medo. Ela que faz os robôs, ela faz tecnologias, ela é tipo do mal, entre aspas. Eu acho que foi uma referência pra ela ir pra lá, pra depois voltar pra cá, sabe? Nossa, informação interessante. Ó, o mais legal é que a Karen, ela sabe, né, o que aconteceu na primeira She-Ra. E aí avisa pra gente, ó, gente, é por causa disso. Porque a gente nunca ia saber. Tem que falar. E eu não sei se para as outras pessoas, né, para milhares de sapatonas que assistiram, sei lá, vai enxergar dessa forma. Mas eu acho a Entrapta muito bacana e, pelo que eu entendi, né, da história, ela cresceu meio que sozinha e ela fez amizade mais com os robôs do que com os seres humanos, mais porque as pessoas realmente não entendiam a forma como ela interagia. Para mim, a dificuldade dela era mais de expressar sentimentos ou de entender, né, acho que nem tanto de entender como as pessoas estavam se expressando, mas ela não conseguia se expressar tão bem assim. Teve vários momentos ali depois, quando ela veio pro lado da rebelião de novo, que ela falava, mas eu tenho que ir para perto, né, da torre lá do mestre, que ela tava tentando conseguir um contato ali. Eu tenho que ir para perto, eu vou me arriscar, porque é pela cintilante, porque a gente precisa encontrar a cintilante. E aí, só nessa hora que ela falou, eu tô fazendo isso porque eu quero encontrar a cintilante, que as pessoas pararam e, tipo, pensou assim, nossa, verdade, né? Aí fica aquele negócio, né? Aquela ceninha emotiva. Nossa, verdade. Você tá se arriscando por ela e tudo mais. O pessoal não entende, né? Tipo, não é só pela tecnologia. Ela também tava fazendo por outro motivo, né? Ela é doida pela tecnologia, mas ao mesmo tempo também ela tinha um objetivo ali, né? Eu acho que isso é muito difícil também, né, do pessoal ali entender, né? O pessoal da rebelião. Acho que ela sempre é muito egoísta e ela sempre tá atrás só da tecnologia, ela não liga pro sentimento das outras pessoas, mas no fim, ela fez uma amizade com o Hordak. Por quê? Porque ele entendia ela, porque ele conversava com ela, porque eles trocavam ideia. Acho que foi o único momento que ela realmente teve ali uma amizade verdadeira e que a pessoa também retribuiu, né? E não só tratou ela como se fosse uma louca egoísta. Ao contrário da Dora, né? Todo mundo achava que a Dora tava se importando com as pessoas e, na verdade, ali, pra mim, ela tava mais com ego do que realmente aquele negócio de, nossa, eu quero salvar todo mundo, né? É exatamente isso, né? Eu tava aqui pensando a mesma coisa. Ela é lida como egoísta, sendo que, na verdade, ela só não é entendida, né? É muito mais fácil para ela se relacionar com as máquinas, que é o objeto de estudo dela, do que com as pessoas, mas não significa que ela tá sendo egoísta, né? Vai muito de encontro com o que a Jéssica falou, né? Porque elas são as princesas mais diferentes, né? Tanto ela como a Scorpion, né? Se fosse a She-Ra ali, com certeza teriam voltado com a cintilante, né? O que eles se desdobraram para ir atrás da cintilante. E eles não, em nenhum momento pensaram, a cintilante morreu, né? Porque foi raptada, ela morreu. Exatamente. Sem contar que a Entrapta, ela não foi esquecida só uma vez, né? Ela foi esquecida 2 vezes. Depois que ela vai tentar, né, avisar lá do portal e tudo mais, que ela entende que realmente aquilo vai acontecer uma coisa muito louca e aí ela vai tentar impedir e tal. Ela saca porque ela é uma cientista. E aí, antes de avisar, a Felina, né, interrompe ela e depois acontece lá o rolê, mas ela manda a Entrapta também lá pra Terra Vermelha, mas que é bem bizarra. E ela some, tipo, depois desse rolê do portal, que a Angela morre, se sacrifica e tudo mais. Demora muito tempo pra Entrapta de novo aparecer. Só fica naquele rolê da Felina e o Hordak, né? Falando que ela foi uma traidora e tal. É a única coisa que a Felina fala pro Hordak e o Hordak acredita e tudo mais.
Mas só isso, só fica nessa conversa, né, quando fala da Entrapta. Mas as outras princesas, tipo, liga nada, nem se toca, sabe? O que aconteceu? Será que ela morreu? Pra onde ela foi? O que aconteceu com ela? Querer me prejudicar, querer me matar, sem eu saber onde é que eu estou. Será que eu estou na Lagoinha? De novo, ela é esquecida, assim. Eu fico pensando, né, o que que ela não passou lá, porque que eu saiba, ela foi mandada para um lugar muito hostil, né? E depois até o Hordak mesmo começa a ficar contrariado com o que aconteceu com ela. Mas aí vem o primeiro lá, né, da Horda. Como é que é o nome mesmo que você falou, Jéssica? Que eu não lembro. Pra mim, ele aparece como o mestre da Horda, só mestre. É o mestre, né? Então, e aí acontecem várias coisas, né? Ele rola aquela coisa lá, tipo, de ter a mente apropriada, né? Que o cara lá é sinistro, os alienígenas lá tenso. E é louco essa coisa também, né? Da Entrapta, do encontro dela com o Hordak, porque, tipo, ela fica muito fascinada, porque a ciência que ela conhece, apesar dela ter muito avanço, tá dentro de um planeta que ficou isolado, né? Porque a Mara, ela isolou o planeta, né? Num lugar onde, tipo, não é a mesma coisa do que no resto do universo, sabe? Tipo, não tem outros planetas em volta e tudo mais. E aí, quando ela descobre que existe isso, ela fica muito louca, ela fica tipo, nossa, os olhinhos brilhantes, assim, tipo, o quê? Tem outros planetas com vida e tal. An infinite universe of information at our fingertips, full of countless planets and stars and civilization. Então, para ela é um encontro muito fascinante, né? Tipo, eu acho que é compreensível ela criar um certo apego, né, pelo Hordak. Apesar de eu não gostar muito, né, desse personagem por várias questões, apesar de eu achar desenvolvimento até interessante, assim, né? Porque eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o quadrinho da Noelle, aquele Nimona, que ela, nesse quadrinho, ela desenvolve muito bem a vilania, sabe? Personagens vilões de uma forma muito mais próxima, mais complexa, né? E aí até entra naquilo que a Bea tava falando, né? Que, tipo, é até um reducionismo, assim, chamar a Felina, por exemplo, de vilã, né? Ela é uma personagem que passou por várias coisas, foi abandonada diversas vezes, né? Ela tem uma dor muito profunda que é legítima também, né? Apesar de eu comecei a ter algum incômodo em alguns momentos com a Felina, apesar de compreender o que ela estava passando, principalmente na relação dela com a Scorpia, sabe? Ela tá tão intoxicada pela relação, né, com a Dora, com a Sombria, o abandono das duas, todas as coisas que ela passou, que ela não consegue ver, né, uma pessoa que ama ela ali, né? E que, tipo, cara, a Scorpia trata a Felina muito melhor do que a Dora, mano. Na moral, tipo, ela só põe ela pra cima, assim, ela acha ela incrível, ela admira muito. Eu acho ótimo aqueles episódios da segunda temporada que a Scorpia tá toda, tipo, muito apaixonada, assim, se declarando, assim, pros amigos lá da Horda, né, sobre a Felina, e ela fica até meio desconcentrada, tadinha. It's just been less time talking about Catra and more time checking the defenses. The reason we're here. Okay. For Catra, I will defend this pass with my very life. Wrong pass. Yes, this is the pass I'll defend with my very life. Tipo, ela é muito sapatona, apaixonada, assim, ela só quer viver amizade, assim, um amor, sabe? Tipo, é muito triste ver como que toda essa relação intoxicada da Felina reflete na relação da Felina com a Scorpia, sabe? Poderia ser uma relação mais recíproca, talvez, se a Felina não tivesse no estado emocional que ela tá. E ela trata muito mal a Scorpia por causa disso. E eu acho interessante mostrar como essa coisa, né? Tipo, às vezes o estado psicológico que a gente entra quando a gente sobrevive a muita merda pode refletir nas pessoas que estão à nossa volta. E às vezes nas pessoas erradas, sabe? Tipo assim, acho que é interessante como é problematizado isso, né? Nessa representação dos personagens, mas eu também acho meio triste, assim, porque eu ficava muito tipo, ai, puxa, poderia ser uma relação tão linda. Eu não sei o que vocês acham sobre isso. Sim, tem um episódio que isso me marcou muito, assim, que a Scorpia, ela é tão apaixonada pela Felina, eu não lembro qual era o episódio, mas era um episódio que elas vão pra Nevasca lá, pra procurar tecnologia dos primeiros, com a Entrapta, a Scorpia, a Felina e a Entrapta, e aí a Dora vai lá atrapalhar elas, a louca. E aí a Felina usa aquele disco lá do início que a Entrapta usou nos robôs dela, que eles ficaram loucões e tal, porque era uma forma também de atingir
substituir a She-Ra, né? E aí a Dora fica loucona, né? Ela fica meio zoadona e tal. E aí tem uma hora que era um momento em que a Scorpia tava tentando entender a Felina e tentando fazer a Felina se abrir um pouco mais com ela, porque ela gostava muito da Felina e queria estar do lado dela sempre. Ela fica muito triste porque ela não consegue fazer a Felina se abrir, saber um pouco mais sobre a Felina, né? Saber do que ela gosta, as coisas mais íntimas e tudo mais. A Dora tá toda loucona lá por causa do disco lá, dos primeiros lá da pedra. A Scorpia tá segurando ela e a Dora fala assim, mas a Felina é muito má. E aí a Scorpia interrompe ela e fala assim, não, a Felina não é má, ela só não é compreendida. E aí quando ela falou aquilo, eu falei, caramba, mano, é isso mesmo. A Scorpia, que conhecia ela há tão pouco tempo, conseguiu perceber isso na Felina tão rápido. A Dora, que, tipo, cresceu junto com a Felina, não percebia isso. E ela fala isso na cara da Dora, né? Você devia saber, você que cresceu junto com ela, devia saber que ela não é má, ela é mal compreendida. Mas, infelizmente, acho que isso não é muito reparado, né? Porque é falado uma vez, assim, porque é o único momento, assim, que eu vi que a Dora tem um contato mais próximo, assim, com a Scorpia, mas depois não é mais falado sobre isso, né, porque meio que a Scorpia, quando vai pro lado da rebelião, ela já tá desiludida da Felina, né, então é muito triste isso, mas, mano, esse episódio, assim, pra mim foi muito foda, assim, foi o único momento que eu falei que toma, Dora, finalmente alguém falou alguma coisa na sua cara. You know, I don't know what it is, but I do not like you. It's just like this gut feeling I have. Maybe it's that little poof thing you do with your hair. Também me incomodava muito o jeito como a Felina tratava a Scorpia, assim, porque a Scorpia é muito fofinha, né, e ela gostava muito da Felina, mas também dava pra entender, né, a Felina, ela tava com a armadura ali e ela tinha medo de ser abandonada de novo, né, a história dela é de abandono, né, igual você falou, quando aquela hora que a Dora vai pra floresta por causa do sonho dela, tipo, ela abandona a Felina, dá pra entender essa relação, mas eu achei que elas poderiam ter ficado juntas no final, a Scorpia e a Felina, né? Porque acho que a Scorpia entendia ela e respeitava e admirava. Super concordo. Eu acho 100% que a Scorpia devia ter ficado com a Felina e não o que aconteceu no final. Aliás, fiquei muito triste. Outra polêmica aí, né? Fiquei muito triste com aquele final. Não gostei. Eu não fiquei triste, não vou mentir assim, eu não fiquei triste, eu fiquei bem feliz. Eu fico falando aqui várias coisas, mas eu adorei a série e eu fiquei feliz com o final, porque eu achei que não ia rolar, sabe? Que no final ia cada uma pro seu lado, como acontece muito em série e tudo mais. Quando elas ficaram, sei lá, rolou uma euforia assim dentro de mim, eu fiquei, caraca! Então não tem como negar isso, mas pensando e problematizando, com certeza. Seria muito mais legal se a Felina ficasse com a Scorpia, mas, assim, na hora que eu tava assistindo, rolou uma euforia, assim. Sei lá, eu acho que por essas questões de representatividade lésbica que nunca tem, e aí eu fiquei pensando se eu fosse criança assistindo um desenho desse, como que ia ser, porque quando eu era pequena não tinha isso, né? Não, mas isso é muito compreensível mesmo, porque todas as coisas que a gente assiste que tem alguma relação lésbica é um negócio muito, não sei se a palavra certa é dizer clichê, mas enfim, é sempre a mesma coisa que acontece, mas eu acho que é ainda explorado um pouquinho disso nessa série também, porque apesar de eu ter, né, torcido pra Scorpia e pra Felina, por mais que tenha sido bacana, finalmente a Dora e a Felina terem ficado assim no final, mano, elas sofreram demais. E a Felina, então, nem se fala. Elas, tipo, tiveram que sofrer uma série inteira, assim, da primeira temporada até a última, pra poder finalmente ficar juntas, assim. Só no final, realmente, que elas vão ficar juntas. E elas se fuderam pra caramba. E a Felina, né, tava se afundando cada vez mais, não só por causa das coisas que ela tava fazendo, das atitudes que ela tomava, mas principalmente por causa do egoísmo da Dora, né? Ela foi se afundando cada vez mais naquele sentimento de abandono. Umas falas dela também que eram muito marcantes, era dela falando que, tipo, eu não tenho nada a perder, né? O problema da Dora é que ela se importa demais, ela quer ser salvadora de todo mundo, então ela tem muito mais a perder do que eu. Por isso que a Felina sempre ficava se sacrificando independente, né? Se a vida dela tava em risco mesmo. Então ela ia se jogava. Já a Dora, ela não podia fazer certas coisas porque, tinha isso, tinha aquilo, tal pessoa podia morrer, tal pessoa podia se machucar. E isso é muito interessante também.
momento, né? É muito triste é ver a forma e a estratégia das princesas, né? Da rebelião, que na verdade é as princesas. Nossa, isso é um ponto Nossa. muito importante pra comentar, meu Deus. Aquele momento que elas fazem um acampamento, acho que ainda nas primeiras temporadas, não é tão nas últimas, né? Que elas fazem um acampamento lá pra poder pegar novamente um território que foi dominado ali pela Horda, e elas estão tentando bolar estratégias, porque ninguém tem um plano ali, né? Todo mundo, tipo, fez um acampamento ali perto, podendo morrer, mas ninguém tem um plano ali pra saber como é que a gente vai, né, pegar esse território de novo e tal. E aí as princesas ficam brincando ali, fazendo um joguinho, o arqueiro também, eles ficam muito brincando ali com os personagenzinhos que eles colocam ali, e eles não sabem bolar um plano, não sabem bolar uma estratégia, eles fazem tudo no improviso, e é isso que eu acho muito foda da Felina, porque ela sabe bolar uma estratégia, ela sabe pensar num plano bem pensado, e ela não tem medo de se arriscar, tanto que quando a Cintilante finalmente ouve os conselhos ali da Sombria e meio que, entre aspas, né, usa a Dora como uma isca, né, porque o pessoal da Horda tava focando muito na She-Ra ao invés de focar nas outras coisas, a Cintilante acaba bolando um plano ali rápido, vai pra outro lugar pra poder, né, derrotar a Horda e consegue. A She-Ra fica puta, ela fica muito, muito brava com a Cintilante, sendo que, foi uma estratégia super da hora, e eu acho que as minas têm que começar a explorar mais isso, tipo, a gente precisa se arriscar mais, e é por isso que sempre os caras, e sempre as séries e filmes, e todas as representações do masculino e dos machos, sempre é muito mais foda, é muito mais envolvente, é muito mais bacana, porque eles estão o tempo todo bolando planos e estratégias pra se arriscar, não pra tentar salvar todo mundo, mas eles trabalham mais em equipe do que ficar pensando só neles, enfim, acho que todas as coisas são muito pensadas assim. Quando é as minas, tipo, fica esse negócio de não, mas a gente não pode fazer isso porque se arrisca demais, porque alguém que não sei o que, e aí elas acabam perdendo umas personagens bem bacanas, né? Tipo, a Ângela, tipo, a Intrápida, por esse descuido, né? Quer salvar todo mundo, mas na verdade não tem plano nenhum, vai no improviso e acaba perdendo pessoas que são importantes, só que elas não consideram tão importante assim, né? Seriously? You guys are terrible at this. A Intrápida era uma super aliada ali, né? Elas não deveriam pensar em perder a Intrápida, elas deveriam ter ido atrás da Intrápida, mas isso não aconteceu, porque pra elas não era tão importante. Acho que o único que pensa que a Intrápida pode ser uma boa aliada é o arqueiro. As minas têm essa capacidade de bolar uma estratégia boa, só que isso não é tão visto assim nessa série. Essa análise, assim, me lembra um episódio, eu não sei em que temporada, nem lembro, assim, direito qual episódio que era. A Cintilante e o arqueiro se depararam com alguns soldados da Horda, né? E aí surgiu a frase do arqueiro falando assim que a gente não era igual a eles, a gente não ia machucar eles, né? Tipo, esse pessoal, eles são do mal, então a gente não pode bater, não sei o quê, e agir desse jeito. Aí fica assim, caindo velho, né? Esse paradoxo aí, tipo, como a gente se organiza, né? Como a gente tá do lado do bem, assim, então a gente não pode agir de forma violenta para não se igualar a quem a gente tá combatendo, porque a gente já tá pagando a mesma moeda e que não sei o que, não sei o que. Então, uma narrativa assim que me deixa incomodada, né, particularmente. Apareceu nesse momento, né, que todo movimento que vem, assim, com uma proposta de combate, né, se depara com esse tipo de narrativa. Tem que perdoar os agressores. Isso me deixou bem assim, puta merda, que nem isso que você tá falando, Jéssica, de a Felina sabe muito bem usar as cartas que ela tem, a estratégia que ela tem, e ela pode tudo porque ela é do mal, assim, mas não necessariamente, né, assim, a gente pode agir de forma inteligente e usar as armas que a gente tem pra fazer o que né, o que seria o certo, né. Interessante disso é que a Felina, ela sabe dos pontos fracos de todo mundo da rebelião, justamente por isso, né, porque ela sabe que eles não vão machucar ninguém e tudo mais, mas mesmo usando todas as estratégias que ela tem e tendo essa aparência de, nossa, eu sou do mal e tudo mais, vocês me corrijam se estiver errada, eu não me lembro dela machucando muito, né, e matando ninguém. Ela matou alguém realmente? Me? Why would I want to hurt you? Oh, you mean because you sent me to Beast Island, stole my work, and used it to rip a hole in the fabric of space and time? I get it. Huh, yeah!
Ninguém morre no desenho, na real, nesse desenho. É, até quem tava morto retorna, né? Que é o Micah. Acho que é bem leve, assim, nesse quesito, assim. Mas acho muito foda isso, né? Porque qualquer narrativa que tá passando sobre a autodefesa é um pouco uma coisa a se pensar, assim. Isso que a Jéssica falou me lembrou muito que eles estão tentando fazer uma estratégia, né? Porque a Horda tá acabando com eles, com elas, né? Com as princesas. E a Dora, ela tem uma certa liderança ali também. Um dos fatores é porque ela é da Horda, né? E ela tem o treinamento da Horda, assim. Ela tem aquela mente estratégica, assim, só que ela não consegue fazer as coisas sozinha, né? E aí ela tá ali tentando pensar um negócio toda hora falando, né? Gente, isso é sério, isso não é uma brincadeira, isso não é um jogo, sabe? E a galera tá ali, não sei o quê. Não, e porque aí a Serena entra naquela brisa, eu vou ser a Cira, né? Tipo, a do mar lá, a Shira do mar, tipo assim. Aí a galera tá super numa brisa, assim, né? Meio lúdica ali. Chega um momento que a galera começa, né, a se passar umas mensagens de amizade. O que importa é que a gente vai estar junto, e a gente sempre resolve e tal, não sei o quê. E aí a Dora pega a espada super assim, então vamos fazer o que nós fazemos de melhor. E ergue a espada assim, vamos improvisar. E brilhos assim. Eu fiquei tipo, o quê? Meu Deus. Tristeza eterna, meu Deus. Eu ri demais. Eu achei fofo, assim, eu não vou negar. Achei uma parte fofa, assim. Tipo, é legal assim os diálogos, né? E a abordagem deles até que é interessante, né? Mas, tipo. Não funciona na vida eles real. não têm. Na vida real, todo mundo teria morrido na hora, assim, no primeiro ataque. Eles não têm muito um pensamento militar, né? Tanto que eles não têm nem. Eles vão fazer prisioneiro lá. Tem um quarto lá, mó chique no palácio do bagulho. Tipo, a Sombria fica lá, faz o jardim dela, fica super suave, tomando chá de camomila de manhã. Mas eu confesso que isso eu gostei. Eu achei muito bacana esse negócio deles não achei terem da uma hora. prisão. Eles não terem uma prisão ali no reino. Eu achei muito bacana. E a forma como eles prendem ela ali dá certo. No final dá certo. Ela não escapa. Ela não foge, né? Então, da horda ela fugiu. Não, mas é que tem a questão de que ela foi pra lá espontaneamente por vontade própria e ela não queria sair de lá. Então, é outro ponto aí, né? Eu achei legal também essa coisa de não ter prisão e o jeito como elas lidam, né, nesse momento aí. Meio sem jeito, né? Acho que faz parte dessas personagens mesmo, de serem assim, sem jeito. Mas eu acho que é um furo mesmo. Acho que a Dora, ela tinha que ter um plano naquele momento, nesse momento aí. Não sei se vocês lembram dessa personagem, que eu acho ela muito da hora, porque eu vi, não sei se é, né, real, mas eu senti uma referência do estúdio Ghibli, que são os personagens idosos, né, do estúdio Ghibli, assim. Que é a Madame Riso, né, que é aquela bruxinha que às vezes fala com a Dora e confunde ela com a Mara, sabe? Ela coloca uma coisa bem interessante sobre as princesas, logo no começo também, né? Ela fala que as princesas já foram, né, uma aliança para defender Etéria, mas que com o tempo elas meio que se tornaram umas, sei lá, umas sociedades bem assim, delas protegerem só o próprio território e se separarem, assim, tipo, foda-se, vou defender aqui meu palácio e já era, sendo que tem várias outras pessoas no planeta Etéria, né? E a Madame Riso fala, um dia elas já protegeram a Floresta do Sussurro, né, o planeta Etéria, mas hoje elas só pensam nelas, assim, só pensam nos territórios delas, né? Então tem esse contexto também das princesas. Até tem um episódio que a Cintilante conversa com a Gélida, né? A Gélida fala, porque sempre todo mundo à minha volta eram vassalos, tá ligado? Tipo, então elas têm essa coisa bem assim, né? Não é todo mundo do planeta Terra que é princesa, né? Tanto que tem aquela galera lá, tipo a Hantara, né? Seria bem legal elas serem mais aprofundadas também. Assim como a Netossa e a Spinnerella queria também ter visto mais. E a relação delas é tão fofa, né? You know that doesn't count, right? Elas fazem tudo uma pela outra e tal. E elas são realmente lutadoras. E lá no início, quando elas são apresentadas como parte da rebelião também, as únicas princesas que ficaram junto com a rebelião lá desde o início, não tem muita coisa, né, sobre elas. E aí, a Gélida, apesar de ser essa princesa que senti que ela era também um pouco egoísta, né, que nem as outras, só vou proteger meu próprio reino, ela me lembra muito aquela personagem da lenda de Aang, né, do Avatar. A Toph. Que é a dominadora da Terra, né? Eu acho ela muito bacana, né? Criancinha lá invocada e que só quer lutar e tudo mais. Eu acho isso bem bacana, né, da personalidade dela, mas ela ainda é uma princesa e ainda é a princesa egoísta.
Raposa, você falou desse rolê da Madame Risa ser a bruxinha, né? Ela comentando, assim, que as princesas andavam juntas e tal, numa aliança. Aí fiquei pensando assim, tipo, ela deve ter, sei lá quantos anos, né? Assim, ela deve ter visto, assim, a sociedade, tipo uma sociedade de mulheres mesmo, assim, né? Pensarem juntas e fazerem as coisas para proteger o reino inteiro, não só o dela. Talvez seja uma referência, né? Acho que a Madame Riso, ela aparece pouco. No original, ela também é um personagem que aparece pouco. Ela sempre é meio atrapalhada, transita entre os tempos, né? Ela é bem interessante, né? Eu ouvi alguns podcasts, assim, falando que a história tá bem fechadinha, não precisaria estender algumas coisas, mas eu acho que tem muito potencial para estender, né? Contar mais história de vários personagens aí, mas não sei, né? Se isso vai acontecer. Falar sobre, né, um momento crítico. A Karen até chegou a comentar. E aquele beijo, minha gente. Eu confesso também que eu fiquei feliz, né, como a Karen falou. Acho que por causa dessa coisa, mesmo, essa carência de representatividade, sabe? Mas eu, sinceramente, no fundo, não acho que a Dora é a melhor pessoa que melhor tratou, né, a Felina. E não sei, assim, faz sentido e ao mesmo tempo não faz, né? Na minha cabeça, durante a série fez muito mais sentido uma relação dela com a Scorpia, né? Mas aconteceram coisas que impossibilitaram isso. Concordo com você, né? Que nem eu falei, eu fiquei super empolgada, assim, enquanto eu tava assistindo e vendo a cena, né? Mas pensando, com certeza, acho que o casal tinha que ser Feline e a Scorpia mesmo. Tem muito mais a ver. Fico pensando como que vai ser essa relação das duas agora enquanto um casal, né? Esse desdobramento, né? Enfim, dá pra problematizar várias coisas. Inclusive tem um detalhe, depois a Scorpia, né, ficou oficial, assim, que no futuro ela ficaria com a Perfuma, né? E aí eu penso, acho que esse é ainda mais, né, não sei, assim, só porque a menina escolheu ela e teve uma amizade, aí elas vão ficar juntas, sabe? Não sei se faz tanto sentido, assim, né, quanto faria no caso da Felina. Eu sei que ela foi super, né, uma presença legal na vida da Scorpia depois de tudo que a Scorpia passou, mas tem minhas dúvidas. Repeat after me. I can do this. I can do this. Perfuma can do this. Perfuma No. Ah, mas ainda assim eu acho que a Perfuma foi um negócio muito forçado demais, sabe? Ah, parecia que tava forçando aquela amizade pra que a Scorpia não ficasse sozinha no final, sabe? Eu acho que foi um negócio meio assim. Eu não achei bacana, porque aí, de novo, se fosse Scorpia e a Felina, era bacana, né? Porque são personagens que não são tão femininas, assim, apesar da Felina, né, ter aquela aparência e tal, que remete um pouco à feminilidade, mas não é, pra mim, né, no caso. Maybe my plan won't work, but then again, maybe it already has. Mas a Perfuma é aquela personagem, nossa, super feminina, é a mais feminina de todas as princesas. E aí a Scorpia é aquela, né, botizona e tal, cabião. Aí eu fiquei meio, ai, caramba, de novo, né, esse estereótipo aí. Desse final aí, achei legal, assim, achei bacana e tal, é bonito e tudo mais. A gente lá no começo já pensa, nossa, a Felina vai ficar com a Dora, né? Amigas desde, né? Cresceram juntas e tudo mais. Aí vai passando, a gente vê Scorpia e já muda de ideia. Final legal e tal, mas achei bacana também que a gente tava conversando até, Raposa, desse rolê de das relações heterossexuais não serem tão evidentes. Eles não têm esses beijos e muito romance heterossexual, né? Eles sempre se beijam no rosto, na testa. A Angela e o Michael lá, quando eles estão do portal e tal, naquele momento que eles estão felizes, eles se beijam no rosto, acho que é alguma coisa assim. Mas não tem esse impacto, assim, de ter heterossexualidade na nossa cara de novo, né? Toda hora. É muito bacana isso. E as meninas, no final, elas se beijam, né? Isso foi muito positivo. Mas eu me decepcionei no final, mas fiquei um pouco chateada no final de ter ficado a Felina e a Dora, porque
era esse rolê também de novo forçado, né? De, nossa, precisou, a mina já tava lá toda infectada ali pelo mestre lá da Horda, ele já tinha quase dominado tudo, né? O coração de Etéria, e aí do nada, só porque a Felina falou, eu te amo, e aí teve o beijo, pronto, ela conseguiu todo o poder de volta, virou e salvou a Etéria de novo, o coração. Aí eu fiquei, gente, mesmo do mesmo. Fiquei bem chateada com esse final, mas aí a Raposa pode complementar se ela quiser, que ela tava falando pra mim que teve um jogo aí, né, no rolê. Sim, posso comentar, mas se a Bia quiser falar antes aí. Eu gostei, gente, do final. Na verdade, assim, quando eu comecei a assistir a série, eu achei, tá, provavelmente elas vão ficar juntas, né? Porque eu já tinha pensado desde o começo que seria a velha história de que a mina é do mal, a outra é do bem, aí em algum momento ela vai virar a do bem, né, de novo, e elas vão ficar juntas, até porque eu lembrei dessa narrativa do Naruto, né? Não que seja a maior referência que existe, mas assim, tem essa pegada, tipo, que é bem mais longa, né? Tipo, o cara fica o anime inteiro lá no do mal e o outro correndo atrás dele. Não sei como eles vão ficar juntos no final, não era possível isso, mas 200 episódios só pra 200 episódios, ele falando, preciso lá salvar o Sasuke, foda-se tudo. E no final eles não ficam juntos, né? Não faz sentido. O próximo Hokage! Tô certo! Mas realmente, tipo, eu gostei porque me pegou de surpresa, ainda por cima, tipo, já esperando isso, ainda fiquei surpresa porque a gente sempre espera que não vai ter, né? Que sempre vão boicotar a gente. Mas eu fiquei bem emocionadinha quando elas se beijaram, assim, e também reparei que não tinha beijo hétero, né? Elas se beijaram 2 vezes, sempre a Netuna e a Spinnerella também ficam se beijando, né, o tempo todo. A Netosa, né, Netuna? Nesse rolê, eu gostei de ter acontecido, porque eu esperava o pior, né? Que não ia acontecer nada. No desenho inteiro, assim, tem vários casais, né? Homossexuais, né? Tem um casal gay, que é os pais do arqueiro, né? São muito fofos também. Eu fiquei, assim, bem contemplada, né? Pela essa falta, né? Que tem. Eu também pensei na Scorpia ficar com a Felina, mas eu pensei, nossa, não, mas ela foi escrota com ela, né? Hey, Scorpia. Look, Oh, there it is. You know I'm a hugger. Princess Hug! Mas assim, eu shippei muito, confesso, a Perfuma com a Scorpia, quando elas estavam lá conversando. Elas estavam. Na verdade, eu shippei a Antara com a Perfuma também. Elas têm alguns momentos fofos, eu achei, assim. Mas eu não sabia dessa, que iam colocar elas juntas depois, a Scorpia e a Perfuma. Não tava ligada nisso, não. Não aparece explícito na série, né? Porque a autora fala que, tipo, não daria tempo de desenvolver tanta coisa, né? Porque a última temporada tinha muitas questões pra fechar, né? Dos arcos anteriores, assim. O Scorpio e a Perfuma tinha acabado de se conhecer, né? Então a autora não queria que ficasse uma coisa forçadona, assim, né? O Scorpio acabou de sair de um processo todo, e como era a temporada final, né? Foi feito esse movimento, assim. A autora fala que, tipo assim, essa questão de colocar o beijo da Felina e da Dora pra trazer a She-Ra de volta, até o que a Jéssica estava comentando, né? Seria uma maneira de fechar a série, conseguindo colocar um beijo lésbico bem impactante, assim, sabe? E de uma relação que ela queria ressignificar, né? Que é uma relação que passou por várias questões muito conflituosas e que conseguiu se regenerar. Eu acho que também é interessante colocar a possibilidade, né, de regeneração, assim, das relações, talvez seja um ponto interessante. Confesso que eu fico meio confusa, assim, em relação a isso. Mas que faz sentido a relação delas, faz, assim, né? E, tipo, nas últimas animações que a gente foi acompanhando, tem muita dificuldade em inserir, né, esse tipo de cena, assim. Tem muita resistência das produtoras e tal. E a autora meio que assim, quando já tava tudo certo, ela colocou lá no roteiro um beijo que é, tipo, infalível pra narrativa, assim, né? Que seria visto dessa forma e seria aceito, sabe, pela produção. E aí ela conseguiu fazer isso, né? E conseguiu até confrontar as críticas, visibilizando, né, a força das personagens, essa coisa. Quanto mais os fãs besta lá, os machos, assim, da She-Ra antiga, né? Ficava reclamando, mas ela enfatizava isso, né? E as relações falavam, não, vou falar de lésbica sim, de mulher forte sim, sabe? Tipo, aí é interessante, assim, esse aspecto, né? Apesar de ter essa crítica mesmo e pensar que as relações poderiam ter sido diferentes, né? Talvez ido para outros caminhos. Talvez se o mundo fosse diferente,
poderia ter sido diferente também esses chips e o momento do beijo ou não, enfim. Teve outro chip que eu não curti, que foi o da Cintilante com o Arqueiro, né? Pra mim, eles eram amigos desde a infância e iam continuar amigos. E eu fiquei muito triste quando apareceu aquele final lá. Mas eu acho que faria mais sentido no caso da Scorpia. Eu não achei que a Perfuma fez muito sentido ali, né? E tal, de ficar talvez elas fiquem juntas e tal. Eu acho que faria mais sentido talvez a Entrapta, porque a Entrapta era realmente uma pessoa que ela se importava também, além da Felina, e que era realmente, tipo, uma mina que ela foi atrás, né? Até pra procurar. Think like Entrapta. Bats. Hordak. Tiny food. Ela foi atrás da rebelião pra poder encontrar a Entrapta de novo, assim, porque ela viu que tava errada, né, que ela foi mandada pra um lugar, tipo, e podia estar sofrendo, e ela foi atrás, velho, apesar de tudo que tava acontecendo. Por que não elas duas também, sabe? E aí meio que a Entrapta no final também, de novo, ela fica aleatória ali, ela meio que some um pouquinho. Não tem um rumo pra ela lá também, sabe? Os personagens principais ali tem, todo mundo com um final, assim, e a Entrapta, de novo, eu vejo que ela fica meio aleatória. Essa relação dela com o chefe. É, o Hordak. Eu não entendi, assim, na verdade. Eles são amigos, mas... Dizem por aí que é um chip, né? Mas eu não sei, não consegui ver muito como... também não vi, assim. Tomara Mas que não. Teve um comentário, assim, no final, assim, que eles estavam juntos, né, conversando da Serena, né? Que ela comentou assim, tipo, a gente vai achar isso ok, a gente vai fingir que tá tudo bem, porque eles estavam juntos. E aí ficou meio a sensação que eu senti, assim, e aí, mano? E o Hordak ali, né? Tipo assim, no meio do rolê. Tipo, todo mundo, assim. Aconteceu. Foi um negócio que eu fiquei meio assim, né? Terminou o seriado, mas eu acho que ficaram várias pontas soltas aí. Que ela poderia ter arrumado melhor. Mas é isso, né? Precisava terminar, eu acho que foi o que ela conseguiu fazer, né? Foi um bom final, eu gostei, assim. Foi um bom final, foi uma boa série. Foi um desfecho interessante, né? Levando em conta também essa dificuldade, né, de outros desenhos que prometiam uma representatividade, que passaram os autores lá da Lenda de Korra, por exemplo, sabe, que era para ter tido uma relação lésbica mais explícita, assim, na série, né? E rolou vários boicotes, né, tipo, da produtora, e no final ficou uma coisa meio que, dá a mão, assim, já era, sabe? Romance é esse, assim, as duas dão a mão, assim. Então, uma coisa meio, né, porque, tipo... E aí, várias heterossexualidade forçada na série. Várias séries passaram por isso, né? Mas Nickelodeon também é uma produtora bem... assim, já erraram muito nesse ponto de ficar barrando a representatividade, sabe? Teve meio que uma evolução ao longo do tempo. Aí, Hora da Aventura, Steven Universo. E chegou num momento, né, de aparecer She-Ra. I need to blow something up. Produzido, né, por uma mulher lésbica. Tem aí suas ressalvas, mas é um trabalho interessante. Acho que é um marco também, sabe? Das animações, assim. E aí, gente, vocês recomendam She-Ra para sapatonas? Eu recomendo, eu vou falar assim, você assiste, mas dependendo, assim, tipo, é uma boa distração, é uma coisa gostosa de assistir pra quem gosta de animação, né? Mas eu recomendo e sempre falo pra prestar atenção, né, no que você tá vendo, né? Sempre com essa crítica. É ser divertido, mas também prestar atenção nas problemáticas, porque nada é tão simples assim, né? Sim, super recomendo. Mas é que nem a gente estava falando, né? Lésbica é um público exigente, então a gente vai sempre ter crítica, sempre vai analisar, seja lá o que for. Mas super recomendo, eu acho que é uma série muito boa, é muito legal, então vale a pena assistir. Eu acho engraçado, assim, porque eu particularmente gosto mais de uma coisa mais sombria. Me irritou bastante o rolê do muito brilho, das princesas, de todo esse estereótipo de feminilidade e tudo mais. E das personagens mais bacanas, né, ter sido largadas e excluídas a maior parte do tempo, e a gente não conseguiu entender muito como elas eram e a história delas. Mas, eu recomendo pra todo mundo, não só pra sapatonas, né? Pra sapatonas, pra ver mais esse rolê da relação da Adora com a Felina, principalmente, né? De ver que a Adora não é a salvadora real, assim, e que tem um egoísmo ali. Acho que principalmente pra gente começar a ver mais isso.
mas recomendo pra todo mundo, principalmente porque não tem essa heterossexualidade jogada na nossa cara o tempo todo, como muitos outros filmes e séries fazem, né? Independente de ter ou não personagens lésbicas. E eu achei engraçado porque meus irmãos, né, assistiram e gostaram, né? E eu tinha assistido lá no começo, quando tava assistindo, fizeram a primeira temporada ainda, não tinha saído as outras. Eu assisti, aí eu parei porque eu não gostei. E eu fiquei insistindo pra eles assistirem por causa de tudo isso, né? Pelas minas e tudo mais. E eles não assistiram. Aí agora que lançou a última temporada, que eles foram assistir, eles gostaram. E aí minha mãe tava falando, né, que não gostou, porque ela gostava mais da She-Ra antiga e tudo mais. E eu queria muito concordar que, tipo, realmente, muito chato. Mas mesmo assim, sabe, eu recomendo porque eu acho que é importante as pessoas assistirem. E acho que o ponto principal é pela quantidade de personagens femininas, e é muito difícil de aparecer tanta personagem feminina ali, protagonistas também, né? E também por não ter escancarado assim a heterossexualidade, e a gente, principalmente eu não senti falta nenhuma disso, né? Que bom que não tem. É nóis, gente. Eu também super recomendo a série. Eu sinto que teria sido muito interessante ter assistido essa série quando eu era criança. Talvez tivesse feito uma grande diferença na minha vida naquele momento, né? De entender o meu lugar, porque desde criança eu lidei com as questões também, né? Acho que muitas aqui, acho que todas aqui se identificam, né? Com a questão de ser uma criança que não corresponde, né? Aos estereótipos, assim, de feminilidade e tudo mais. E talvez ver essas figuras refletidas. Nossa, se eu conhecesse a Felina quando eu era criança, acho que teria sido bem interessante, assim, o experimento e tal, sabe? E pensar na possibilidade, né, de relações de amor, assim, entre mulheres. E na nossa época, muitas vezes, eu acho que nem tinha. Não lembro de algo que tivesse uma representação tão explícita, assim, de relações entre mulheres, né? Explícita no sentido de mostrar um beijo, né? De mostrar um romance, assim, de uma forma não enrustida, né? Que muitas séries fazem isso, fala que tem a relação, mas ela é meio enrustida, né? Não fica muito visível. Talvez a única referência fosse a Xena, mas eu também não tinha assistido o suficiente na infância para chegar até o ponto de ver a relação delas se aprofundarem, né? Da Xena com a Gabrielle lá. Mas, enfim, acho que é uma série que, nesse quesito, assim, representatividade e tal, pode ter um efeito legal na conscientização, e para crianças também acho que é bem interessante. Porque é uma série que foi criada com essa visão, né? De as crianças poderem assistir e aprender alguma coisa com ela. Uma mensagem para sapatonas na quarentena: assistam She-Ra, consumam arte. E assistir essa série me lembrou muito de tentar ter alguns momentos também de ter uma paz e apreciar uma coisa que seja legal, faça bem, ou faça a gente refletir, ficar empolgada, né, com alguma coisa, porque tá complicada a situação, né? E a gente que tá tendo o direito de ficar em quarentena, pelo menos por enquanto, né? Que é legal ter esses momentos pra gente preservar a nossa saúde mental. Acho que a arte, ela entra aí como uma ferramenta para isso. Eu fiquei muito feliz, queria agradecer vocês três, minhas queridas lindonas, que eu tô morrendo de saudade. Fiquei muito feliz de gravar com vocês. Valeu, gente. Valeu, foi muito bom, eu gostei muito, quero mais. E valeu, adorei também conversar com vocês, ficar criticando a She-Ra. Saudades, Adoro. criticar coisas, né? Saudades. A gente meteu o pau e depois falou, recomendo. Ninguém adora, coitada, adora. Ninguém adora. Mas era só adora, gente. A She-Ra, né? A série é outra coisa. I'm fine. I'm She-Ra. A série é muito boa mesmo. E tem outros personagens insuportáveis também, né, gente? Tipo aquele pirata lá, não gosto dele. A gente nem falou dele porque ele é, tipo, irrelevante. Irrelevante, exatamente. Why did you bring him here? He is so annoying. Tão chatonildo que nem, né? Cara, no antigo, ele é o boy da She-Ra. Sério? Nossa! Nossa! Sério isso? Eu não acredito. Gente. Não, essa vai ser a melhor finalização de podcast, gente. Revelação. Revelação. O próximo passo é assistir a She-Ra antiga, né? Pra gente comparar tudo isso. Nossa, será que eu aguento fazer isso? Eu tava pensando nisso. Pode crer. Foi muito legal. Faz uma fala final, assim, tipo... manda aí sei lá. Né, tipo, é o seu canal. Sapatonas, aquelas... Faz uma amarração aí.
Don't you remember your raw, magical energy? É isso aí. Continue assistindo, continue acompanhando, que a gente pretende fazer aí os próximos programas falando sobre mais arte, falar sobre arte lésbica, teoria lésbica. Muita coisa ainda vai acontecer por aqui. E a gente se vê no próximo programa. Tchau, sapatonas!